vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos corrigir a atividade 9 de Ciências da Natureza, que é uma revisão de todos os conceitos construídos até aqui, falando sobre energia, que é o nosso assunto do semestre todo. Vamos lá? Questão 1. A gente tem, tanto na questão 1 quanto na questão 2, dois textos pequenos para contextualizar tudo que a gente vem estudando sobre energia, com algumas informações e alguns dados que são divulgados no mercado a todo momento, falando do potencial de diversas formas de energia em diversos mercados, setores e na produção de bens importantes para a economia do país. Ok? Então a primeira questão é um texto, começa com um texto que diz o seguinte: ventos geram 42% da energia produzida na Dinamarca. Em 2015, a Dinamarca bateu o recorde de geração de energia eólica, 42% da eletricidade produzida. Tudo bem que 2015 foi um ano especialmente cheio de ventanias no país, mas desde 2008 a produção das turbinas aumenta a cada ano. Em 2014, um ano em que os ventos foram considerados normais, o total foi de 39,1%, ou seja, o sistema parece estar funcionando. O mais impressionante é que durante 60 dias do ano, algumas regiões do oeste do país foram capazes de produzir mais energia eólica do que conseguiam consumir. Em um dia de julho, com rajadas particularmente fortes, a Dinamarca produziu 140% da sua demanda energética só com as turbinas eólicas, e o excesso de energia, não de vento, foi vendido para a Alemanha, Noruega e Suécia. E aí, com base nesse texto, em tudo que nós vimos sobre o que é energia, o potencial de diversas energias quanto à sua conversão em energia elétrica, lembrando que energia a gente não cria e nem destrói. A gente utiliza mecanismos, dispositivos que nos ajudam a converter uma forma de energia em outra, geralmente uma forma de energia primária em uma forma secundária, como energia elétrica e combustíveis. Certinho? Então a questão 1 pede o seguinte: cite 3 opções de produção de energia elétrica renovável e 3 opções de produção de energia elétrica não renovável. Então eu tenho aqui renovável, eu tenho a energia hidrelétrica, onde as usinas hidrelétricas vão utilizar a força das águas para gerar energia elétrica, a energia eólica, que é o exemplo citado no texto, o biogás, que é a partir das reações químicas que vão acontecer nos biodigestores com a matéria orgânica, reações anaeróbicas, onde eu vou ter várias bactérias ali presentes, e é possível gerar gases que vão ajudar gerar o biogás, que também pode ser convertido em energia elétrica, e a energia solar, através da implantação dos painéis solares. Se o estudante colocou outra forma de energia renovável, mas que também pode ser utilizada para essa conversão, não tem problema. Eu coloquei aqui alguns exemplos para poder construir o nosso gabarito. E no item B, eu tenho como fontes de energias não renováveis que podem ser empregadas para a conversão em energia elétrica. A gente tem o petróleo, o carvão mineral, o urânio e o gás natural, onde eu destaco aqui, por exemplo, as usinas nucleares, que é um empreendimento bastante promissor para a geração de energia elétrica, porque o rendimento é muito grande. Então, com pouquíssimas gramas de urânio, você consegue produzir uma grande quantidade de energia elétrica, onde, embora essas usinas elas sejam bastante perigosas, então tem que haver um treinamento e vários dispositivos de proteção dentro desses estabelecimentos, em contrapartida a energia que tem um rendimento muito grande. Então, por isso mesmo, com todos os cuidados e as precauções, ainda é vista com bons olhos. Certo? Na questão 2, nós também temos um texto. Por que as baterias do celular são recarregáveis e as pilhas comuns não? O princípio de funcionamento de toda bateria ou pilha é um troca-troca de elétrons entre dois compostos químicos que acaba por transformá-los em outras substâncias. A diferença entre as duas é que, no primeiro caso, a reação é reversível, isto é, os elementos podem voltar ao estado original. Nas pilhas comuns, a metamorfose é definitiva, ou seja, irreversível.
As baterias de celular usam óxidos de níquel e de cádmio, e depois de algum tempo, tanto um quanto o outro viram substâncias diferentes, o cádmio metálico e o dióxido de níquel. Quando a energia acaba, aplicando-se uma corrente elétrica de níquel, é possível forçá-la a devolver os elétrons ao cádmio. E aí, com base nesse texto, eu tenho a questão 2. Com auxílio do seu livro de ciências, de todo o material enviado nesse ciclo, descreva algumas características e propriedades do átomo e dos elétrons. Então, aqui a gente vai falar das características dos átomos, do átomo em si, e das partículas que compõem, basicamente, essa unidade básica da matéria, que são os prótons, elétrons e nêutrons. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui no nosso gabarito? Características importantes do átomo. O átomo é a unidade básica que compõe toda a matéria que nos cerca. Matéria é tudo que tem massa, volume e ocupa um lugar no espaço, sendo formado por 3 partículas importantes, que são os prótons, elétrons e nêutrons, que são formados por estruturas menores ainda, que nós não falamos delas aqui, mas são os quarks, os mesons, os muons, que a gente vê lá no ensino médio no estudo em química. No qual, e aí para falar um pouquinho do átomo, eu resolvi colocar aqui as características das 3 partículas que formam esse átomo, que são os prótons, elétrons e nêutrons. Começando pelos prótons, eu tenho que os prótons são partículas de carga positiva, onde a gente coloca mais um. A massa desses prótons são relevantes e são encontrados no núcleo atômico, sendo associados à identidade química de um átomo, ou seja, o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, número de prótons, são denominados elementos químicos. Então, o número de prótons, quantos prótons tem no núcleo de um átomo, me fala de qual elemento químico eu estou falando, porque o número de prótons tem uma relação bem próxima com as características do átomo, como raio atômico, características como eletronegatividade, eletroafinidade, então tem muita relação. Então, quando eu tenho 2 ou mais átomos que têm o mesmo número atômico, que é o mesmo número de prótons, a gente diz que eles são parte do mesmo elemento químico, porque tem características iguais. Em relação aos elétrons, que é a partícula que a gente mais estuda no campo da eletricidade, são partículas com carga elétrica negativa, -1, e a massa é muito pequena, e ela é desprezível quando a gente calcula a massa final do átomo. E são encontrados na eletrosfera em uma região de maior probabilidade, denominada orbital. Então, hoje a gente sabe que é muito difícil saber com exatidão aonde o elétron se encontra dentro da eletrosfera. Porque quanto mais a gente chega perto da sua localização, qualquer método que a gente utilize, de alguma forma a gente vai estar influenciando na posição. Então, quanto mais a gente chega perto, maior a chance dele mudar de posição e a gente, de fato, não saber onde ele está. Então, aí convencionou-se dizer que o átomo ele se encontra no orbital, que é uma região do átomo onde ele vai ter uma maior probabilidade de ser encontrado. Não é uma certeza, é uma probabilidade que é tida como muito alta. E 3, a gente tem os nêutrons, que são partículas com carga nula, ou seja, não é positiva nem negativa, é igual a 0. E a massa desses nêutrons ela é relevante e similar à massa do próton. Eles estão localizados no núcleo, juntamente com os prótons, contribuindo para a massa do núcleo e, consequentemente, do átomo. Então, quando você quer saber a massa, o número de massa de um átomo, você vai considerar sempre o número de prótons e nêutrons. Elétrons, pela massa ser 1836 vezes mais leve, acaba que não se considera. A gente estuda o átomo, os elétrons, de uma forma mais intensa quando a gente estuda os fenômenos elétricos que a matéria pode estar envolvida. E assim, o estudo dessas características do átomo, ele nos ajuda sim no entendimento das propriedades e das transformações que a matéria pode sofrer em diferentes contextos. Então, esse entendimento do que é o átomo e do que ele é formado nos ajuda a entender diversos processos que acontecem na natureza com diferentes átomos de diferentes elementos químicos e também ajuda o homem a desenvolver novos materiais. Porque se hoje nós temos computadores feitos de materiais com altíssima qualidade,
mas materiais leves e formado por materiais leves e duráveis, se nós temos hoje os celulares que nós temos e diversos dispositivos, principalmente na área da medicina, que são utilizados com eficiência, é porque o estudo dos materiais e o estudo dos átomos foi possível e ajudou o homem a tentar um pouquinho ser químico, a tentar produzir tudo aquilo que era importante, que é necessário para a nossa sociedade. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um abraço!